Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje convido para mais uma aula de Geografia, Caderno 2, Capítulo 1. Hoje nós vamos trabalhar a origem do planeta Terra. Como é que ele foi formado, tem aí algumas teorias, né? E aí está relacionado. Tudo que nós vamos aprender aí tem no livro de vocês, então vocês podem acompanhar. O que nós vamos ver hoje? O universo e o Big Bang, que é uma das teorias, a formação da Terra e o surgimento da vida. Então nós vamos iniciar com a lei de Hubble, tá? Que sugere que em algum momento do passado, tá? Toda a matéria existente no universo deveria estar mais concentrada, estavam mais unidas, tá? Do que nos dias atuais. E aí, em determinado momento, devido a essa grande concentração de energia, há mais ou menos 15 bilhões de anos, ocorreu uma violenta explosão. Então você imagina uma massa, várias energias, e está muito concentrada. Então há mais ou menos 15 bilhões de anos, isso acabou provocando uma explosão. Dessa explosão vai surgir o que a gente chama de teoria do Big Bang, né, que é uma grande explosão, a palavra aí em inglês. E que atualmente essa teoria é mais utilizada pelos cientistas, tá, para tentar explicar aí como surgiu o universo. Então você tem algumas teorias. Dessa forma, tudo que é possível ser observado no céu, tanto a olho nu, quando você consegue observar para o céu e observar, tá, quanto por meio de telescópios, tá, é uma consequência do Big Bang. Lembrando que isso é uma teoria científica, né, através de pesquisas, de estudos, tá? Então, foi através dessa teoria Big Bang mais aceita aí que o universo teria surgido através de uma grande explosão. Os pedaços dessa explosão aí, dessa matéria, eles começaram a se expandir, tá? E se espalharam pelo universo. E após bilhões de anos, lembrando que isso, gente, não é uma coisa do dia para a noite, leva bilhares de anos, tá? Alguns deles formaram agrupamentos no céu, que são chamadas de galáxias, tá? No interior da Via Láctea, que é a nossa galáxia, alguns corpos celestes estabeleceram uma órbita, né, que seria um caminho ali em torno do Sol, começando a girar ao redor dele. Então aqui você tem um exemplo dos planetas, tá, que giram em torno do céu. Então eles vão criar uma órbita. Cada linha dessa aqui é uma órbita, que é uma trajetória que eles fazem em relação ao Sol. A Terra é um dos 8 planetas que compõem o Sistema Solar. Um dos 8, né? Observe nessa representação sem escala que esses planetas descrevem as trajetórias fechadas em torno do Sol, né, que são chamadas de órbitas. Então, órbita é o caminho, né, a trajetória que os planetas fazem em torno do Sol. Então, como é que a Terra surgiu? Vamos lá. Ela teria surgido há cerca de 4,6 bilhões de anos. Tá? Lembrando que, de acordo com a teoria do Big Bang, o universo surgiu há 15 bilhões. Então, toda aquela matéria ela foi se expandindo, ela foi se espalhando. E daqueles pedaços ali dessa explosão foram surgindo outros astros, inclusive a Terra. Tá? Então, de acordo com os estudos, a Terra ela tem uma idade de 4,6 bilhões de anos. Ela teria se formado a partir da condensação de gases cósmicos que ficavam ali depois dessa explosão. No início, a Terra, gente, ela era uma bola incandescente, então era muito quente, né, devido à questão da explosão. E ela era formada pelo magma. E aí depois tem um magma que formou a litosfera e depois que formou o núcleo. Então isso teria a formação da Terra. Aí no livro de vocês tem esse exemplo que mostra o interior da Terra. Tá? Imagine você uma maçã. Então, a casca da maçã seria a litosfera, a parte, né, a superfície da Terra. E aí você tem essa parte aqui, que a gente chama de manto, e o núcleo, que é essa parte, tá? A parte mais interna. Aqui o núcleo tem o núcleo exterior, né, o externo, e o interno. Assim como o manto também, que é chamado o manto
O manto é essa parte. Então você tem o manto superior, que fica mais em cima, e uma camada mais embaixo, o manto inferior. Então isso seria a estrutura interna da Terra. Aqui são as eras, né? São as épocas que a Terra ela passou por grandes transformações. Imagina aí há 4,5 bilhões de anos, ela passou por grandes transformações. Deixou de ser uma bola de fogo, para depois foi resfriando, aí virou praticamente uma bola de neve muito frio, e aí depois ela foi transformando-se para ter o surgimento dos primeiros seres vivos. Então você tem aqui, ó, por exemplo, período Cenozoico, né? A era. Você tem o período Quaternário. Foi quando apareceu o ser humano atual, que é o Homo sapiens, certo? Então você tem aqui, seria a última era. E a era, a principal, a primeira, né, que é a pré-cambriana, por exemplo, foi uma intensa atividade vulcânica, onde tinha vários vulcões ali e vai originar grandes montanhas, é o que a gente conhece hoje. Chuvas fortes formam os oceanos. Então isso, gente, isso aqui é justamente um resumo do que aconteceu desde a formação da Terra, tá? Até ela se transformar no que a gente conhece hoje, certo? Então aqui termina a nossa aula, façam as atividades, lembrando que pause o seu vídeo agora, que aqui tem a correção da atividade anterior, tá? No capítulo anterior. A partir da página 42, você faz a correção aí, para que você possa aprender muito mais. Até a próxima!